Estamos aqui para mais um programa e com muito prazer hoje estamos recebendo o diretor superintendente do SAEMAS aqui da cidade de Sertãozinho, já que nós tivemos um período muito grande de seca esse ano, um problema que ocasionou inclusive racionamento de água em várias cidades do estado de São Paulo. Sertãozinho não chegou a ter racionamento, mas Sertãozinho teve, né, as suas características próprias, né, de problemas de vazamento que teve que ser corrigido. E hoje nós trouxemos aqui, inclusive nós tivemos uma chuva, um vendaval, que acabou provocando até mais problemas para o SAEMAS, que foi a falta de energia elétrica. E nós trouxemos hoje aqui o superintendente do SAEMAS para a gente bater um papo, para saber como é que está a situação, se está regularizado, se está tudo bem, se as coisas estão andando bem. Você, diretor, superintendente, tudo bem com o senhor? Maurício Pinheiro. Prazer em recebê-lo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Prazer é nosso. Tá tudo bem? As coisas estão bem, graças a Deus, sob controle? Estão no nosso trabalho que estamos sendo, a gente vem realizando, está surgindo efeitos, ainda foi o que você falou. A crise de água é complicada, essa seca está bem complicada. Teve uma matéria que saiu essa semana que no interior de São Paulo teve 2 milhões de pessoas que foram afetadas por falta de água. Então, isso aqui a gente não tem esse tipo de problema aqui em Sertãozinho. Tem problemas pontuais, quando queima uma bomba, algum vazamento, né? E, graças a Deus, esses últimos 15 dias está indo super bem. Começou a chover, que também deu uma melhorada boa na cidade. Teve só o problema da falta de energia no domingo passado do temporal, que isso aí é um problema que faltou energia. Até a CPFL voltar com a energia que teve lugar, que demorou, Fernando, quase 24 horas para retornar a energia. Então, o que acontece? Afeta o SAEMAS e a distribuição da água, porque aí para de funcionar as bombas. Então, não tem nem como bombear e nem como as bombas enviar água para a rede. Né? Mas também são problemas pontuais, né, que também foram solucionados e está tudo mais tranquilo lá esses últimos 15 dias, né? Tanto que esse final de semana foi super tranquilo, choveu, também não teve problema nenhum, não tivemos problemas de abastecimento esses dias, teve um outro pontual por falta de vazamento em rede, né? Mas está super Maurício, tranquilo. por que dá tanto vazamento, hein? Qual que é o problema de dar tanto vazamento, ou pelo menos vários vazamentos acabam aparecendo por dia na cidade? O que acontece? Tem uma parte da cidade que a tubulação é mais antiga, isso vai precisar ter manutenção, mas por isso que eu sempre falo, a gente está aqui para fazer um planejamento a longo prazo, né? E aí tem alguns problemas pontuais. Teve um problema agora essa semana, que uma obra, eles foram fazer obra, eles quebraram a rede mestre. Foi construir uma casa, abriram ali na calçada e quebraram. Um local comercial. Quebraram a rede mestre e também nos avisaram. Quando a gente detectou, o problema já estava maior. Né? Mas são problemas pontuais, por isso que eu falo até para a população ou o pessoal que está passando na rua, a hora que vê que tem algum problema, nos avise, que ajuda a gente a resolver o problema o mais rápido possível. Não são problemas pontuais, mas não temos problemas de falta d'água aqui, são problemas de abastecimento. Olha só, muita gente pode falar assim, mas Sertãozinho falta água, Sertãozinho, né, nesse bairro faltou água. Não é que faltou água, foi cortado o abastecimento por uma ação programada, que é para consertar alguma coisa, ou porque acabou a energia no poço, né, e ficou sem a bomba puxar água. Não é que falta água no poço, é que algum problema pode ter ocasionado a redução de abastecimento, a diminuição de abastecimento naquele dia, naquele horário, né? Exatamente. Os problemas pontuais são ou se queima uma bomba, que a gente leva de 12 a 15 horas para fazer uma troca, ou algum problema de vazamento, mas tem um problema de consumo nessa parte de seca. Porque assim, o que aconteceu no mês de agosto e agora começo e o mês de setembro? Devido à seca, as bombas produzem menos água, porque o aquífero diminui. Então a produção é menor mesmo. Então, se o pessoal, por isso que eu estou fazendo uma campanha de conscientização nessa época de seca, que pelo que já me passaram, não é só esse ano, sempre nesse período de seca tem um problema maior mesmo. Então, assim, nessa época também, se o pessoal começar a gastar muita água, os reservatórios não dão conta de fazer o abastecimento. O Sertãozinho gasta muita água, Maurício? Gasta. A média Brasil é 109 litros dias por pessoa e Sertãozinho 216. 216 litros por pessoa? Por pessoa dia. O estado de São Paulo, 167. Então, o consumo é grande. Por isso que, principalmente... Tem algum plano, tem alguma ideia? Existe a possibilidade de alguma ação que possa, inclusive, reduzir esse consumo? De conscientização, principalmente nessa época de seca. Foi o que eu falei. Aqui não tem problema de abastecimento de água. O SAEMAS produz
43 milhões de litros dia. É bastante água de produção, né? E nesse período de seca que é mais complicado, entendeu? Para o pessoal pelo menos evitar de lavar um pouco a calçada, as ruas, né? Para até as coisas se normalizar, mas não temos problemas de abastecimento mesmo. Ô Maurício, o vereador Jorge Filippini está assistindo o programa. Caberia uma lei municipal, uma lei que pudesse implantar o esguicho na ponta da mangueira? Isso caberia ao Executivo enviar para a Câmara aprovar uma lei, né, que pudesse exigir que todo mundo que vá lavar uma calçada, que vá lavar um carro, que tenha o esguicho na ponta da mangueira, porque eu vejo as pessoas estão lavando a calçada. Aí na hora de recolher o lixo na sarjeta, a mangueira fica correndo. Obrigado. E ele fica varrendo ali para colocar na sacolinha o lixo, e a mangueira correndo. Ou quando vai lavar o carro, enquanto ensaboa o carro, a mangueira correndo. Não seria, claro que isso é muito conscientização, mas não seria também uma forma de ter uma ação de campanha e de punição se na ocasião o cidadão não respeitar a lei? Então, são dois caminhos. Um é a parte de conscientização mesmo. Foi o que você falou, eu também vejo. Às vezes o pessoal está lavando o carro e deixa a mangueira lá, ligada. Né? Foi o que você falou. Então, isso tem a parte da conscientização e também teremos que estar vendo com os vereadores para fazer uma lei, né, com algum tipo de punição ou alguma obrigatoriedade. Aí tem que ser uma coisa de estudo junto com a Câmara, né, para ver se isso é viável. E a Câmara é parceira, né, Maurício? Sim, a Câmara é. A Câmara tem sido parceira do São conscientes, eles sabem da situação da cidade. Sabe o que é problema, o que não é, o porquê que acontece, o porquê que não acontece, né? Sim. A CPFL teve um problema na rede, vai ficar 12 horas sem energia, ou 6 horas, ou 5 horas, ou 1 hora, que seja. O SAEMAS tem um contrato de licitação de 1.000 horas de gerador. Ah, mas usou só 1 hora, paga 1 hora. Usou 10, paga 10. Usou 500 horas, paga 500. Não usou nada, não paga nada. Sim. Não há possibilidade. Por exemplo, se der um pau num poço artesiano que falta energia, vai lá correndo a empresa, instala um gerador e em meia hora já está funcionando. Sim. De novo. Isso aí também já está lá no nosso cronograma, mas foi o que eu te falei, tudo depende de licitação. Você faz uma... E é exatamente dependendo do contrato que nós fazemos, você faz uma estimativa, vamos precisar durante o ano de 1.000 horas, mas nós só pagamos o que, de acordo com o contrato que for utilizado. Também já está lá... Na prefeitura já tem contratos assim. Sim. Os nossos, alguns também são assim. Você paga por serviço realizado, sim, não por serviço contratado. Sim. Alguns contratos lá, nós também sempre, por exemplo, você fala assim, dá um exemplo, conserto de calçada. A gente faz uma estimativa que a gente não sabe o quanto que vai ter de gasto no ano. E aí você empenha aquele valor durante o ano. Reparo de asfalto. Vai fazer, exatamente, do asfalto é a mesma coisa. Reparo do asfalto. A gente você vai lá, média, fez 10 metros esse mês. Você faz um empenho, né? Você empenha aquele valor no ano e você vai abatendo conforme você vai utilizando. Isso. Fica no orçamento, sim, né? Fica lá no orçamento. Não usou, é reutilizado em outra situação, em outro ano. Maurício, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. O SAEMAS é uma instituição ou é uma autarquia respeitada na cidade pela população, porque o SAEMAS é lógico que tem o trâmite burocrático, que tem a demanda a ser atendida, que tem a deficiência no número, às vezes, de servidores, não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo. Sim. Tem um cronograma de atendimento, tem uma lista de espera de atendimento, não dá para atender tudo na mesma hora. Mas o SAEMAS é uma autarquia respeitada no município e a gente agradece a sua participação e ficamos aqui à disposição. Sempre que tiver alguma notícia, alguma informação, deu um problema, a gente falou aqui do problema, imediatamente, que tenha acontecido isso, pelo Batata e pelo Newton Batata e pelo Chorão, aconteceu um problema que a gente falou aqui, a dona Maria está falando do problema lá na Coabital. Na hora chega a informação para nós, está tendo problema porque estourou um entroncamento em tal lugar, teve que desligar a bomba para arrumar. Então isso que é importante, é informar a população para não ficar assim, no ar, por que está faltando? Né? Por isso que a gente está fazendo também um projeto para melhorar a comunicação. É igual da equipe lá. Tem a equipe do Chorão, que é a equipe de rede de água. Tem a equipe do Anderson, que é a equipe de rede de esgoto. Tem a equipe do Laerte, que são a equipe que cuida das bombas. Só que a cidade cresceu muito. E é uma equipe. Imagina o dia que acaba a energia e falta água. Ou estoura vários canos, sei lá. É uma equipe só de esgoto e uma equipe de... É igual lá no domingo que choveu lá que teve o temporal lá, começou a ter problemas de esgoto em vários lugares, mas eu tenho uma equipe só. Maurício,
Tudo é urgente, né? Exatamente Esgoto tudo. entupido aqui, na outra rua, no outro bairro, lá na ponta da cidade ou em Cruz das Posses, tudo é urgente. E com não dá uma pra fazer equipe tudo de uma só que vez. está lá desde sei de quando, que é a mesma equipe. Por consegue isso que eu fazer. também tenho uma licitação de contratação de mão de obra de braçais. Que está correndo, leva mais um tempo lá. Porque o pessoal, foi o que eu te falei, as pessoas entram com representação, demora um pouco, o processo fica mais burocrático ainda. Com isso, eu vou ter mais pessoas trabalhando com a parte de esgoto e com a parte de água. Também ajuda depois na manutenção. Tá certo. Obrigado, Maurício, pela visita. Eu que agradeço o convite, obrigado aí para todo mundo que está nos assistindo. E o Saemas atende a população por algum canal especial, telefone? Atende por telefone e também lá no Poupa Tempo. 3946-4646? Esse é o telefone Isso do de lá. Saemas. E aí, mas qualquer protocolo que a pessoa precisa fazer de revisão, alguma ligação de água, pode fazer o agendamento direto no site do Poupa Tempo, para não ter. E aí já vai lá, já faz os protocolos e a gente corre com isso. Tá joia. Tá Muito bom? obrigado Pelo convite, uma boa tarde Foi para um vocês. prazer recebê-lo, o Maurício Pinheiro, Isso. que é o superintendente do Saemas.